O texto que nós acabamos de ler registra um dos milagres que Jesus operou no decorrer do seu ministério terreno. Operou inúmeros milagres, tanto públicos como privados. Eram tanto especialistas na realização de milagres. Era um dos requisitos para que o Messias, quando se apresentasse ao povo, evidenciasse a realização de milagres. No decorrer do ministério de Jesus, ele fez muitos milagres. Poderia falar sobre outros textos, mas este, sem sombra de dúvida, é o que me chama a atenção por uma informação contida no versículo 1. O versículo 1, na parte final deste versículo, diz o seguinte: e soube-se que estava em casa. E soube-se que estava em casa. Perceba, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum, que ficava nos confins de Zebulon e de Naftali, onde o Senhor Jesus Cristo fez naquela cidade o quartel-general do seu ministério. Inclusive no capítulo 4 de Mateus diz quando Jesus sai, portanto, de Nazaré e vai habitar em Cafarnaum, para que se cumprisse as escrituras veterotestamentárias. Jesus se mudou para aquele lugar e ali ele realizou a maior parte dos seus milagres. Se observar o ministério de Jesus, a maior parte dos milagres que ele operou foram em Cafarnaum. E aqui a informação do texto é relevante. Jesus estava em casa. E alguns estudiosos ficam tentando decifrar essa informação. Jesus estava em casa. Significa dizer, portanto, que Jesus recebeu uma herança familiar e estava, portanto, na casa da sua família ali em Cafarnaum? Não, a maior parte dos estudiosos entende que a casa que o texto está se referindo é a casa de Pedro. Esta casa de Pedro, portanto, Jesus, durante o seu ministério, fez daquela casa a sua casa. Foi ali que ele curou, inclusive, a sogra de Pedro. Foi ali onde Jesus muitas vezes se reuniu com os seus discípulos. Esta casa era o seu lugar de refúgio, é o seu lugar de descanso. É o lugar onde Jesus voltava todas as vezes que ele empreendia as suas viagens, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas dos discípulos e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. O ministério tríplice de Jesus era um ministério muito bem sucedido. E essa informação é relevante, porque aqui, depois de vários dias pregando o evangelho, cumprindo o seu ministério, como nos mostra o versículo 45 do capítulo 1, depois de pregar, depois de se conservar em lugares desertos, depois de atender muita gente, versículo 2 se inicia dizendo: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E por que eu disse que essa informação é relevante? Porque o tema proposto para este congresso, como os irmãos já viram, o segredo do lar está no altar. E hoje, o senhorio de Cristo dentro de casa. Eu aprendo algumas lições deste texto. Eu queria que você meditasse comigo. Vai ser uma noite de reflexão, mas também, com certeza, vai ser uma noite onde Deus vai colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, para que você tenha êxito dentro da sua casa. A primeira coisa que eu aprendo com este texto é que a casa onde Cristo é Senhor atrai as pessoas. Veja, Cristo era o Senhor desta casa, essa casa era dele. Nesta casa, Jesus ensinava, Jesus orava. Jesus, nesta casa, pregava a palavra. Nesta casa, Jesus tinha plena liberdade. Por quê? Porque o texto diz que era a sua casa. E por ser a sua casa, ali Jesus sabia muito bem como atrair as pessoas. As pessoas iam àquele lugar para ouvir Jesus pregar, para ouvir Jesus ensinar e para ver Jesus curar. Ele operava muitos sinais. Por quê? Porque a casa onde Cristo é o Senhor, onde Ele governa, onde Ele é o soberano, as pessoas são atraídas. Isso me chama a atenção porque
O texto não mostra que aquela casa era confortável, que aquela casa era uma mansão, que era uma casa, digamos assim, com uma arquitetura distinta das demais, singular entre as casas de Cafarnaum. O que chamava a atenção da casa não era a sua aparência, mas era a presença de Jesus nela. Essa era a diferença. Jesus estava presente. E quando Jesus está presente numa casa, as pessoas são atraídas a ela. Não somente quem está fora, mas até quem está dentro. Como assim, pastor? Quando Jesus é o Senhor da sua casa, seus filhos querem voltar para casa. O seu marido tem prazer de ficar em casa. Você, mulher, pode até trabalhar fora, mas a sua maior satisfação é voltar para casa. Porque quando Jesus está presente numa casa, nós temos um poder de atração tão grande que nós queremos estar, porque ali Jesus também está. E isso faz toda a diferença. A casa atrai atenção até dos vizinhos, não por causa das gritarias, não por causa da música alta, não por causa das brigas, mas pela diferença que faz entre as pessoas, pelo comportamento, pela educação, pelo semblante, por ser um lugar de paz. E sabe o que Jesus está dizendo para você? A sua casa precisa trazer paz e bem-estar para quem se encontra nela e atrair aqueles que necessitam do Senhor. A sua casa precisa ter esta característica. A pior coisa que existe, irmãos, é pessoas que marcam um compromisso. E alguns até que trabalham viajando, estendem um pouco mais a viagem, porque não quer voltar para casa. Tem gente que fica feliz quando está fora de casa, mas quando entra em casa, ele entra dentro de um ambiente hostil, guerra, um ambiente de gritos, um ambiente de conturbação. Tem gente que não gosta de ir para casa, porque dentro de casa não vai receber uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra de conforto, mas vai receber uma palavra de julgamento, uma palavra de confronto, uma palavra de acusação. E por isso tem gente que prefere ir para qualquer lugar, menos para a sua própria casa. Mas sabe o que Jesus está dizendo? O que falta em nós é colocarmos o Senhor como o centro da nossa casa. Ele precisa governar o nosso lar. Ele precisa ser o cabeça da nossa família. Ele precisa ser o responsável por mudar a história da nossa casa. Jesus está dizendo para você: eu quero que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos, que os seus netos, cunhado, sobrinho, nora, genro, quem quer que seja, quando esteja na sua casa, sinta o Senhor Jesus no meio dela. Tem até uma história que conta de um menino. Chegou para a mãe e disse assim: mãe, eu queria morar na igreja. A mãe disse: meu filho, sim, eu queria me mudar para a igreja. Será que não seria possível a gente levar as nossas coisas para lá? E a gente arruma um lugar na igreja e fica lá mesmo. A mãe não entendeu nada. Por quê? Porque ela tinha casa própria. Ela tinha um lugar onde morar e disse: mas nós temos. É porque aqui em casa é diferente. Aqui em casa, papai é diferente. Quando a gente vai para a igreja, é tão bom. Papai fala bem com todo mundo. Papai abraça. Papai beija. Papai sorri. Ele é tão carinhoso. O jeito dele falar comigo, o jeito dele tratar a senhora, é tão diferente. Isso eu queria me mudar para a igreja. O problema, queridos, é exatamente a realidade de muitas famílias hoje. A família do Instagram, né? Aquela família que antigamente se dizia que era a família de comercial de margarina.
que era aquela família perfeita, bonita, todo mundo sorrindo, aquela coisa maravilhosa, mas dentro de casa havia destruição, havia tristeza, havia, aleluia, maldição, havia dentro de casa verdadeira destruição. Mas eu quero lhe dizer que a partir deste congresso, eu não tenho dúvida de que muitos lares serão revolucionados, porque Jesus, aleluia, será o centro de muitas famílias. E nós veremos gente que precisa de ajuda indo lá, receber uma oração, receber uma palavra, receber conforto, receber ânimo da parte de Deus, porque Jesus será o Senhor da sua casa. A segunda coisa que o texto me ensina é que a casa onde Jesus está, onde Ele é o Senhor, é uma escola. Veja que o texto diz que logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Veja, queridos, que o diferencial desta casa é porque Jesus não somente estava presente, mas nessa casa havia ensino, nessa casa havia instrução, nessa casa havia doutrina, nesta casa havia palavra. As pessoas se assentavam, e veja a diferença. O texto não diz que o ambiente ali estava confortável. Pelo contrário, o ambiente estava super lotado. As pessoas não cabiam ali. Junto à porta, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Havia gente do lado de dentro e gente do lado de fora. Havia uma dificuldade de acessar a casa. Agora imagina aí, onde tem multidão, onde tem ajuntamento, onde tem lotação, e menos tem é conforto. As pessoas sentem calor, as pessoas às vezes passam mal, têm sede, porque o ambiente lotado, o ambiente que está repleto de pessoas, não é um ambiente tão agradável para nós. Eu não estou me referindo a um ambiente de igreja como nós estamos, não. Eu estou me referindo a um ambiente lotado onde você não consegue nem se mexer direito. Se você sair do lugar, você não volta mais. E às vezes nem para sair a pessoa consegue. Mas o texto diz que eles estavam ali, imprensados, apertados. Eles estavam ali juntos uns dos outros. Mas eles não abriram mão do seu lugar, porque todos queriam ouvir a palavra. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque onde Jesus está, tem ensino. Onde Jesus está, tem aprendizado. Onde Jesus Cristo está, tem instrução. Onde Jesus está, tem doutrina. Onde Jesus está, tem edificação. Onde Jesus está, tem crescimento na fé. Porque quando Jesus Cristo chega, Ele muda a história. Aquela casa virou uma escola. Por quê? Porque a palavra de Deus era ensinada nela. Provérbios capítulo 22, verso 6. Sábio Salomão nos ensina uma lição preciosa. Ele diz assim: a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Gostei dessa versão. Ou seja, que é a corrigida fiel. Gostei, ó. Ao invés de ensina ou instrui, como outras versões, aqui diz educa. E perceba a expressão. O texto não diz educa a criança, ensina a criança, instrui a criança ao caminho, mas diz educa a criança no. O que isso quer dizer? É que a instrução precisa começar com o exemplo de quem instrui. Precisa começar com o testemunho de quem ensina. A maior educação é pelo exemplo. Jesus era especialista em fazer isso. Por isso que ele lava os pés dos seus discípulos em João 13. Por quê? Porque ele deu o exemplo para que, como ele fez, os discípulos fizessem uns aos outros. O maior ensino, mais eficaz, é pelo exemplo. Por isso que diz, é no caminho. Eu não digo para você, vá, eu vou com você. Glória. Eu não digo para você, caminhe, vamos caminhar juntos.
Pastor Erinaldo deve se deparar com isso, porque toda igreja a gente está assim. Na escola bíblica dominical, o filho vem, mas o pai fica em casa. O filho vem, a família fica em casa. Anda o menino, mas não vem. E Jesus está dizendo para você, quer ver o Senhor Jesus como Senhor da sua casa, seja um exemplo no ensino do seu filho. Seja uma referência. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Olha só o que o Senhor Deus nos ensina. Capítulo 6, dos versos 4 a 9. Olha o que o texto diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha o que diz: e intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe o que é isso? É um ensino. Dentro da minha casa não deve faltar o ensino, a instrução, a doutrina. Lembra do jovem Timóteo? E me chama a atenção em relação a Timóteo, não é só o testemunho que Paulo dá sobre ele, mas o testemunho que Paulo dá sobre alguém que veio antes dele. Ô glória! Ele fala da fé não fingida que havia nele, mas que primeiro se observou. A avó Lloyd, a mãe Eunice. Ô glória! Uma fé não fingida que começou com a avó, foi passada para a mãe e foi passada para o filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que a Europa está em declínio espiritual? Sabe por que a Europa tem solapado na fé e tem fracassado na sua jornada cristã? Porque os pais deixaram de transmitir aos seus filhos as verdades contidas na palavra. Hoje temos igrejas na Europa bonitas como essa. Quero elogiar o pastor pela reforma da fachada. Ficou glória. Não mude essa fachada, está muita gente aí querendo uma fachada de templo, como fazer uma casa de show, uma boate, faz algo diferente, mas é bonito o templo com cara de templo, glória a Jesus. E na Europa tem muitos templos assim, pastor, lindos, belíssimos templos oriundos até do período da Reforma Protestante, templos ainda do século XV, século XVI, século XVII, templos lindíssimos, mas hoje foram transformados em casas de show, em bares. Tem alguns até que chegaram a ser transformados em motéis. Por quê? Porque os pais não transmitiram aos seus filhos os valores com a palavra. Lembra da geração de juízes? Cada um fazia o que julgava reto ao seu coração. Por quê? Porque os pais deixaram de transmitir aos filhos a palavra. E o que Deus está dizendo para você é: não abra mão da palavra dentro do seu lar. Se você substituir a palavra, aleluia, o celular vai destruir seus filhos. O celular vai destruir seu marido. O celular vai lhe destruir. Porque o celular é uma bênção desde que ele seja bem usado. Mas se não for bem usado, ele promove uma destruição dentro das nossas casas. E sabe qual é o problema? Estamos substituindo o culto doméstico, o momento de reunião em família, o momento de aprender a palavra, o momento da oração. Estamos substituindo pela TV, estamos substituindo pelos videogames, estamos substituindo pelo celular, estamos substituindo pelo tablet. E o que é que está acontecendo? Nossos filhos não querem mais saber de Deus. Não existe mais sede de Deus dentro de casa. Falta nas pessoas exatamente esse tempo para Deus que é prioritário. Hoje em dia, pastor, até sentar à mesa é um desafio nas famílias. Sentar à mesa. E sabe o que significa sentar à mesa? Fala de comunhão. Fala de relacionamento. Fala de intimidade. Antigamente, todas as famílias, todas se sentavam à mesa. Todas. Quando eu digo a mesa, não é em cima dela, é a roda dela, tá? Todas as famílias se sentavam e era uma coisa corriqueira. Todo mundo tinha prazer de estar, tinha o pai, tinha a mãe. Uma das coisas que eu disse à minha esposa, e nós temos nos preocupado,
isso, eu disse: minha filha, nós não podemos deixar. Ela, na realidade, é a minha principal incentivadora, mas eu também converso isso com ela. Nós não podemos deixar de estar sentado. Filho comendo no quarto, na frente do computador, na frente do celular, comendo na sala. Gente comendo em vários cômodos, a família, cada um se alimentando num lugar diferente. Mas eu quero lhe dizer, é na mesa que Deus quer restaurar a comunhão da família, tanto uns com os outros como com Deus. Antes de comer, ore pelo alimento, agradeça a Deus pela comida que Ele proveu para a sua família. Converse com seus filhos sobre o dia deles, sobre a semana deles. Uma das coisas que lá em casa é proibida é usar celular na mesa. A gente não pode usar celular na mesa. Eu, quando boto o celular assim, e em algum momento assim, a gente como pastor resolve muita coisa, o pastor Arinaldo sabe o que é isso. Aí tem hora que tem os irmãos mandando mensagem, a gente fica querendo responder. As minhas filhas são as primeiras a dizer: papai, não pode celular na mesa. Aí eu fico: tá certo, minha filha, coloco de lado. Porque elas foram instruídas assim. A minha casa e a sua casa é lugar de ensino. Nós precisamos falar aos nossos filhos o que é ser cristão, o que significa ser um discípulo de Jesus, como eles devem enfrentar os desafios fora de casa. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles passam mais tempo fora do que dentro. Dependendo, tem filhos que estudam escola em tempo integral, e tem outros que, ainda que não estudem em tempo integral, eles não têm os mesmos horários dos pais. Às vezes, quando chega a noite, tem igreja, e a gente tem um tempo muito pequeno com eles. Mas eu quero dizer, não abra mão de história, não abra mão de ensinar, porque a escola vai fazer isso, os amigos vão fazer isso. Existem pessoas que não são crentes, que vão tentar enxertar nos nossos filhos valores não cristãos, vão tentar convencer os nossos filhos a se deixarem levar pelas mudanças da sociedade. Mas eu quero lhe dizer que quando Jesus está no centro, não pode faltar palavra, palavra, palavra. Sabe o que Jesus está dizendo para você a partir de hoje? Deixa o celular de lado para conversar com seu filho. Precisando de certas coisas. Talvez você ainda não tiver oportunidade. Mas se você criar um momento com ele, você vai ver: meu filho, como é que estão as coisas? Como é que está na escola? A princípio eles vão se mostrar monossilábicos. Sabe por quê? Porque não estão acostumados. A princípio vai ser aquela resposta de adolescente: sim, não, tá bom. Mas à medida que você for ganhando a confiança dele e fazendo isso todos os dias, você vai perceber que aos poucos eles vão se abrindo e compartilhando algumas coisas que são importantes. E eu quero dizer que através do Evangelho de Jesus, através da palavra de Deus, o Senhor vai transformar corações de filhos rebeldes. O Senhor vai transformar a vida de filhas rebeldes. O Senhor vai mudar maridos que não temem a Deus. O Senhor vai transformar esposas que não têm um relacionamento com Deus. Tudo isso através da palavra. A casa onde Cristo é Senhor é uma escola, mas não somente isso. A casa onde Cristo é o Senhor é um hospital. Não é só escola não, pastor, é hospital também. Você veja, o texto diz que haviam 5 homens. Esses 5 homens não têm o nome mencionado. Não se conhece a fundo a história deles. Não se sabe de onde vieram. Não se sabe como viviam. Mas o texto diz que eles se tornam protagonistas desta história. Por quê? Porque eles fizeram algo que ninguém antes ousou fazer. Eles tomaram uma atitude que ninguém antes tinha tomado. 4 amigos, um amigo paralítico, sabiam que ele não poderia andar as naturais. Ele era um homem com a medicina, uma deficiência física. Jamais poderia andar. O que os amigos fizeram? Jesus pode mudar essa história. Os 4 amigos levaram um amigo uma cama, leito, uma maca.
O texto sagrado diz que quando chegaram lá, viram que não dava para entrar, porque a casa estava lotada. O que eles pensaram? Não, aí, tá pela porta, tá pelo telhado. Já se viu, tá pelo telhado. É como se ele estivesse aqui, pastor, uma hora para outra, começasse a abrir aqui perto da igreja. Ia se assustar, já pensou? O teto se abrindo daqui a pouco, começando algumas pessoas descendo o enfermo. Descendo a pessoa numa maca. É a minha reação e a sua. Está todo mundo assustado. Porque eu acho que na hora, irmãos, o que Jesus estava dizendo, na hora que Jesus estava ensinando, quando começou aquilo, parou tudo. Provavelmente todo mundo ficou olhando para cima, para ver o que é que ia acontecer a partir de então. Sabe por quê? Porque nas casas de Israel havia uma escada lateral. E essa escada levava para a parte de cima. Funcionava como se fosse um alpendre. E ali, muitas vezes, até havia reuniões e alimentação, dependendo das casas. Acontecia muitas vezes na parte de cima da casa. Eles sobem pela escada lateral, fazendo esforço descomunal, chegam ali. E o texto sagrado diz que naquele momento, eles começam a destelhar a casa. Começam a tirar os galhos que haviam ali. Havia uma laje, mas havia também os galhos. Eles começaram a tirar, havia uma parte de barro bem endurecida. Eles começaram a tirar e começaram a cavar no teto, no telhado. Depois que fizeram um buraco onde Jesus estava. Não me pergunte como eles souberam que Jesus estava ali. Se foi pela voz, eu estou com a voz aqui, ele está por aqui. Eu acho que está por aqui. É aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ô glória! Começaram a cavar exatamente em cima, onde Jesus estava. Depois de fazer o buraco, começaram a descer com Jesus, descer até a presença de Jesus com aquele homem. E ele, portanto, para diante de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo com isso? A minha casa e a sua casa é um lugar de cura. É um lugar de restauração. Oh glória! É um lugar de milagre. Pastor, minha casa, a sua casa, a sua casa. Pastor, você não conhece a minha casa, mas Jesus conhece. Se Ele for o Senhor de lá, não se preocupe, haverá milagre lá, haverá cura lá, haverá restauração lá, haverá mudança lá. Oh glória! Aleluia! Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? A gente esquece que a nossa casa também é um hospital. E às vezes, dentro de casa, as palavras proferidas são de maldição e não de bênção. Dentro de casa, as palavras são de morte e não de... Dentro de casa, ao invés da gente curar as doenças, ao invés da gente trazer restauração aos cativos e abertura de prisão aos presos, nós ajudamos as pessoas a adoecerem ainda mais, emocionalmente e fisicamente. Mas o que você precisa como mãe, como pai, trazer uma palavra de cura dentro de você. Erga as suas mãos e abençoe aquele lar. Ore em cada cômodo da sua casa. Peça ao Senhor para mudar a história da sua família. Peça a Deus para trazer cura, para trazer libertação, para trazer mudança na vida dos que estão lá. Jesus não só cura na igreja não, Jesus cura em casa também. Jesus não só cura com a oração do pastor, dos copastores, não. Jesus também cura com a oração de uma mãe, com a oração de um pai, com a oração de um filho. Jesus quer usar você dentro de casa como instrumento de cura. Porque onde tem palavra, onde tem paz, tem também cura. Ao invés de mal, o Senhor Deus vai produzir bem ali. Ao invés de maldição, o Senhor trará bênção. Ao invés de morte, o Senhor trará vida. Ao invés de doença, o Senhor trará cura. Porque o seu lar é um hospital para tratamento, membros da sua família, mas até para quem está perto dela. Oh glória! Tem gente de fora que vai chegar lá e dizer assim: ora pelo meu filho. Aí você diz: entra aqui quem vai orar por ele. Ora pelo meu marido. Entra aqui quem vai orar por ele. Ora por isso, dobra o joelho aqui, nós vamos orar e Jesus vai fazer a obra agora. Quantos testemunhos a gente tem, irmãos, de pessoas de oração, que nos momentos mais difíceis a gente se socorre e vai na casa delas. Irmãs de oração, irmãos de oração, e nos momentos que a gente necessita, a gente bate na porta deles e diz: ora por mim.
faz alguma coisa por mim. Pergunta que eu faço a você: será que você não pode ser essa pessoa? Será que você não pode ser esse instrumento? O Espírito de Deus que há em você está nela. É o mesmo Espírito, não é outro. O que falta em nós é fé. O que falta em nós é ousadia. O que falta em nós, aleluia, é convicção. Jesus quer mudar a história da sua casa. Mas a casa onde Cristo está também, eu aprendo, é uma igreja. Talvez alguém diga: é a casa onde eu estou. Veja, você sabe por quê? Porque aqui é onde está juntar. Não é pelo tempo. Tantos que nacional, fantástico. Nós oramos uns, ajudamos. Nós evangelizamos juntos. É de 2 em 2. Veja que Jesus não manda cada um ir sozinho. Manda de 2 em 2 para mostrar o quê? A igreja, aleluia, ela precisa ser valorizada. Mas quando eu digo que a sua casa é uma igreja, eu falo do que foi dito pelo presbítero Edson aqui. A sua casa, ela precisa, irmão, estar em comunhão com a igreja. Uma sendo a extensão da outra. Eu começo o culto lá, termina aqui. Oh, glória. Eu começo adorando lá e termino adorando aqui. Eu começo orando lá e depois continuo orando aqui. Eu começo a buscar lá e também busco aqui. Porque no Novo Testamento não é como na Antiga Aliança. Para buscar Deus eu tenho que ir para a sinagoga. Para buscar Deus eu tenho que ir para o templo de Jerusalém. Não. Jesus disse para a mulher samaritana: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você pode adorar no trem, você pode adorar no ônibus, você pode adorar no Uber, você pode adorar, aleluia, na bicicleta, você pode adorar no seu carro, você pode adorar a pé. Aonde você for, você leva Jesus com você. Então a sua casa também precisa ser uma igreja. Pastor, e o que é que tem na igreja? Tem culto. O que é que tem na igreja? Tem adoração. O que é que tem na igreja? Tem sacrifício. Na Nova Aliança a gente não sacrifica animais. Paulo nos ensina o sacrifício que nós devemos oferecer. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o sacrifício do corpo, do ego, do eu. Eu sacrifício no altar de Deus, sacrifico no altar de Deus, e Deus é glorificado através da minha vida. Escute, que a sua casa é uma igreja, tem que ter princípio nela. Que a sua casa é uma igreja, precisa haver culto nela, louvor nela, adoração nela. Porque naquele dia, irmãos, quando Jesus estava reunido ali, havia um culto. Jesus era o pastor que estava instruindo aqueles que o ouviam. Havia ali, portanto, um culto, porque Jesus, a palavra, ensinava a palavra para aqueles que o ouviam. Dentro da sua casa tem que haver ensino da palavra. Dentro da sua casa tem que haver louvor. Dentro da sua casa tem que haver oração. Dentro da sua casa tem que haver culto. Dentro da sua casa tem que haver sacrifício. Dentro da sua casa tem que haver gratidão. Dentro da sua casa deve haver princípios de Deus, porque Jesus é o Senhor dela. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Dentro da sua casa tem um sacerdote. É exatamente
o marido. Mas tem também uma mulher sábia que edifica a sua casa. Uma mulher que instrui os seus filhos. Tem uma mulher, aleluia, que é um instrumento para forjar o caráter dos filhos. Eu não sei se as irmãs sabem disso, mas Deus deu a você a capacidade de gerar seus filhos a vida de Deus. E às vezes o marido não tem tanto, a esposa. Esses momentos, responsabilidades, eu sei. Tem um jeito único. É porque eu estou. Eu instruo. Falar a palavra para elas, sim. A esposa tomou de uma maneira tão linda que ela muitas vezes faz devocional quando eu não posso fazer. Estimula as minhas livros que mostram a verdade da fé na vida. Então, as minhas filhas cresceram através desse ensino, pai e da mãe. Por quê? Porque eu tenho que entender que a igreja começa na minha casa. Oh, glória! É por isso que a sua família for saudável lá, haverá saúde aqui também. Se dentro do seu lar sua família for ajustada, dentro da igreja sua família será uma bênção. Pode prestar atenção. Famílias que dão trabalho na igreja vai estar destruída. Se dentro da igreja você percebe uma família problemática, é porque os problemas começaram aqui. Os problemas começaram lá. E Jesus está querendo mudar isso. O que está faltando é priorizar o Senhor. Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, o texto não diz todas as demais coisas. Todas estas coisas. Que coisas? Alimento, vestimenta, a bebida, ou seja, não vai faltar água, não vai faltar comida e não vai faltar vestimenta. O que é que Jesus estava dizendo? As suas necessidades básicas serão supridas, desde que você busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. A sua casa é uma igreja. A casa onde Jesus está é um lugar de fé. E havia fé por parte dos 5. A gente aí, pregações da fé dos 4, mas não da fé do paralítico. Mas o texto não dá margem para a interpretação que o paralítico não tinha fé. Quando o texto diz, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, ele viu a fé dos 5. O paralítico que cria e os seus amigos que criam juntamente com ele. Vamos lá! Porque se o paralítico não cresce, não adiantava os amigos tentarem levá-lo. Ele não iria. Ele só foi porque ele também cria. Ele cria e os 4 criam com ele. Oh, glória! E Jesus levanta a gente para crer junto com a gente. Aí aqui eu abro um parêntese na mensagem para dizer que Jesus levanta a gente para crer. Dentro de casa, mas também levanta a gente de fora para crer com a gente. Oh, glória. Às vezes não tem fé dentro de casa, mas do lado de fora Jesus levanta alguém para dizer, eu creio junto com você. Eu sigo junto com você. Eu vou, aleluia, porque eu creio no milagre na sua vida. Se está faltando fé em casa, Jesus vai levantar alguém para gerar fé em ti, para caminhar contigo, para acontecer dentro de casa. A fé. Os homens descobriram o telhado, romperam a argila, tiraram os galhos, tiraram os ramos, tiraram o barro, desceram, levaram o paralítico para a presença de Jesus, porque havia fé. Eu creio que Jesus pode mudar tudo. Eu creio. Mas o que me chama a atenção é que antes do milagre houve o perdão. Porque na casa onde Cristo é Senhor, impera a lei do perdão.
Jesus chega para o paralítico e diz assim: os pecados estão perdoados. Como assim? Eu estou precisando de cura. Estou precisando de um milagre, eu quero andar. Mas Jesus trata o problema na raiz. Aleluia. Jesus não vai tratar aquilo que não é essencial. O essencial, primeiro, é a alma. Primeiro ele trata da alma, ele trata do interior, para depois tratar do exterior. Jesus sabia que aquele homem precisava de perdão. Perdão de Deus. Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ele creu incondicionalmente em Jesus. Se ele creu em Jesus, Jesus disse: agora há perdão para você. Os críticos disseram: mas como assim? Pode perdoar pecados? É Deus. Sabendo. Questionamento. Arrazoando. É mais fácil dizer para o paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus propôs um dilema ali cruel. Para um paralítico era fácil? Era impossível, irmão. Perdoar os pecados de outro homem que pecou contra Deus, só Deus podia fazer. Porque uma coisa é eu perdoar os pecados que Edson cometeu contra mim. Aí eu tenho o poder de perdoar. Não é assim? Você cometeu algo contra mim, eu perdoo você. Agora Jesus não estava fazendo isso. Jesus estava perdoando os pecados que aquele homem cometeu contra Deus. Fazendo algo que só Deus pode fazer. Perdoar pecados. Tem lugares por aí onde o sacerdote perdoa pecados. Nada disso. À luz das Escrituras, só quem perdoa pecados é Deus. Os pecados que foram cometidos contra ele têm que ser perdoados por ele. Eu não tenho o poder de perdoar você por um pecado que você cometeu contra Deus. Você precisa se arrepender deles, crer no Senhor e experimentar de fato a graça da comunhão com Deus. Jesus perdoa os pecados do homem e mostra para eles: para mim, como Deus, tanto faz, curar ou perdoar, para mim é a mesma coisa, não tem dificuldade. Curar ou perdoar é difícil para vocês, mas para mim, qualquer uma das duas coisas é possível. Por isso ele disse, para que vocês saibam, o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele perdoa, porque a casa onde Jesus é Senhor, a casa onde há perdão, oh glória. Jesus está dizendo para alguém, eu não sei quem é, para que você veja Deus operando milagres dentro da sua casa, você precisa liberar o perdão para alguém. E liberar o perdão para alguém de Deus. Está magoado com alguém. Enquanto não houver reconciliação, não haverá milagre. Enquanto não houver reconciliação, não haverá mudança. Enquanto não houver reconciliação, não haverá transformação da casa. Jesus manda te dizer: perdoe. Porque se você assim o fizer, eu, o Senhor, mudarei a história da sua casa. E em último lugar, para nós terminarmos, a casa onde Jesus está, a casa onde Ele é o Senhor, é um lugar de milagres. Primeiro vem o perdão, depois vem o milagre. Jesus opera lá. Jesus opera dentro da casa e muda a história da sua família. Oh, glória. Aquele homem entrou naquela casa paralítica, mas saiu dali. E o mais interessante, pastor, andando com a cama debaixo do braço. Glória. Oh, glória. A cama é que o prendia, mas no final ele leva a cama para mostrar: você não tem mais poder sobre mim. Eu não estou mais preso a você, porque a partir de agora eu não sou mais paralítico. A partir de agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas, porque Jesus chegou e mudou a história do meu lar. Se tem alguém precisando de um milagre dentro de casa, eu queria convidar você para vir aqui à frente.
Quem está precisando de um milagre dentro do seu lar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Só Jesus pode mudar, só Jesus pode operar, só Jesus pode fazer. Vem aqui em nome de Jesus. Oh glória! Minha querida esposa Lígia, venha cá, meu amor. Se você está precisando de um milagre dentro de casa, venha. Tudo começa, aleluia, tudo começa com a presença de Jesus dentro de casa. Tudo começa. Veja, tudo começa, Jesus está em casa. Quando Jesus está em casa, eu tenho a certeza de que algo novo vai acontecer. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua família, eu não conheço como é que é a situação do seu lar. Talvez se eu parasse para ouvir cada mulher dessa daqui, fazer porque a igreja tem tudo. Mas se eu parasse para ouvir cada mulher dessa, cada um de vocês teria uma história para contar. Os varões que vieram aqui à frente teriam uma história para contar. Podiam relatar coisas que entristeceram vocês, magoaram vocês, deixaram marcas na vida de vocês. Com certeza eu ouviria histórias tristes de mulheres que passaram por situações tão desafiadoras com o marido. E algumas, pastor, ainda estão passando. Algumas passaram e outras estão passando. E às vezes a solidão bate a porta. Você não tem com quem desabafar. Você não tem com quem abrir o seu coração. Vou dizer uma coisa para você. Jesus vai chegar nesse negócio. Jesus vai chegar nessa situação. E quando Jesus Cristo chega, os críticos se calam. Os julgadores param para ouvir. Porque tinham ali escribas, tinham fariseus que não foram ali para aprender com Jesus. Não foram ali para ser instruídos por Jesus. Foram ali para questionar Jesus, para tentar colocar Jesus em contradição. Mas esses tiveram que se calar. E eles arrazoaram, foi dentro de si. Quem é este aí? Que pode até perdoar pecados. Que eu saiba, quem perdoa pecados é Deus. Eles ficaram caladinhos. Por quê? Porque quando Jesus chega, quando ele faz o milagre, é tão evidente que até os críticos, até os julgadores, até os faladores têm que se calar para ver a obra de Deus na vida de alguém. Jesus vai calar a boca de alguém. Jesus vai fechar a boca de alguém. Alguém vai ficar se remoendo, mas o que ele vai fazer será tão evidente que todos, o versículo final diz o quê? Aleluia! Todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nunca se viu isso em lugar nenhum. Nunca se viu um milagre como esse. Alguém vai dizer: dentro da casa dela houve milagre. Dentro da casa dela Jesus chegou com providência. Dentro da casa dele Jesus chegou com mudança. Dentro do lar dela houve transformação. Porque onde Jesus governa, onde ele se assenhora, onde ele reina, os milagres acontecem. Eu queria que você estendesse a sua mão para frente assim, ó, e apresentasse o seu lar diante do Senhor. Minha esposa Lígia vai fazer esta oração. Coloque o marido, coloque o filho, coloque o genro, coloque a nora, coloque o neto, coloque quem for. Coloque a mãe, coloque o pai, coloque o avô, coloque a avó. Você vai colocar diante de Deus agora. E você vai pedir: Senhor, entra no meu lar. Faz algo tremendo dentro da minha casa. Muda a história da minha família. Muda a história, Senhor Deus. Aleluia. Do meu lar, de tal maneira que as pessoas possam crer em Ti, através daquilo que o Senhor operou dentro da minha casa. Se prepare. Quando o milagre acontecer, todos vão se alegrar contigo. Vai vir gente de longe se alegrar contigo. Vai vir gente que não te conhece, que vai chegar e dizer assim: olha, eu vim aqui porque Deus me mandou.
só para me alegrar com a bênção que Ele lhe entregou. Feche seus olhos, vamos clamar pelas nossas casas. Se você não veio aqui à frente, não tem problema. Onde você está, você vai abrir a sua mão e vai colocar a sua família. E nós vamos pedir que Deus faça um milagre dentro da nossa casa. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, verdadeiramente Tu estás aqui nesta casa, Pai. Tu falaste, Senhor, o nosso coração de uma maneira especial, Pai, nos ensinando como devemos conduzir o nosso lar, Pai. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o grande eu sou, Pai. Os Teus filhos vieram à frente, Pai amado, porque Tu estás na casa, Pai. E quando Tu estás na casa, Senhor, há milagres, há maravilhas, há cura, há liberdade, Pai. A Bahia sobre a decanta, Pai. Então visita os lares, Pai, dos Teus filhos que vieram aqui à frente. Visita os lares destas mulheres, destes homens, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, Pai. Eu não sei o que eles vieram te pedir. Abaixo, me canta. Mas Tu conheces a história de cada um, Pai. Tu conheces a casa deles. Tu conheces o que se passa lá, Pai. E nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender a fúria do diabo dentro do lar dos Teus filhos, Pai. Jesus, em nome de Tem Jesus. lar aqui que o inimigo está Em nome de ensinando. Araba sobre a Em nome de decanta. Jesus. Mas na autoridade do Em nome nome de de Jesus. Jesus. Vai visitando, Tem Jesus. retirado a Satanás e seus Visita o demônios laço. destes Visita lares. nesta noite. Quebra o Quebra essa laço. Visita, Quebra o laço, Ramante é Pai. fácil, Toda mante é ferramenta pai. preparada contra a Visita o família lar das dos tuas Teus filhas, filhos papai. não vai prosperar. Em nome de Jesus, visita, Pai. Visita a mente agora, Pai. Em nome Visita de as Jesus. emoções, Vai chegando lá, vai chegando lá. Vai entrando agora. Vai visitando a tua filha. Pai, com Vai visitando a tua calmaria. filha, terra Vai somante. entrando com liberdade. Em nome de Jesus. Ah, Deus amado. Em nome de Jesus. Vai aquietando alguém nesta noite. Chega com providência Vai nesta aquietando o noite. homem nesta Lavandarra, noite. soube Vai cantar. aquietando a mulher Visita, nesta Pai, visita, noite. Pai, visita. Vai entrando com Em nome de salvação. Jesus. Vai entrando com liberdade. Em nome e os de teus Jesus. filhos vão dizer como Josué. Chega, Deus. Eu Chega, e a Deus. minha Chega, casa Deus. servimos ao Chega, Senhor, Deus. Pai. Deus amado, Em nome de Jesus. que a tua palavra seja Em nome de passada Jesus. de geração Em nome a de geração. Que as tuas filhas que estão aqui, que os teus filhos que vieram à frente, possam ter um lar santo, firmado na rocha que é o Em Senhor nome de Jesus. Pai. Ah, Senhor amado, nós queremos repreender todo o plano contrário de Satanás. Em nome de Jesus. Todo plano escrito nas trevas. Em nome de divórcio, separação. Em nome de contenda, Jesus. desunião. Em nome de Jesus. Caia por terra. E calamandarra. Araba sobre a decanta. Em Não nome deixe de os teus Jesus. filhos desistirem do seu lar. Não deixe os teus filhos Em desistirem nome da de sua Jesus. casa. Não deixe os teus filhos desistirem de alguém. Pai. Lebacassomante. Deus amado e santo, nós te clamamos nesta noite, Pai. Volta para casa com os teus filhos. Que vieram Em aqui à nome de frente. Jesus. Vai com Dá eles. estratégia, Pai. Dá uma palavra de sabedoria, Pai. Que Eita, o calado. altar teu, Senhor, seja restaurado dentro das casas aqui, Pai. Em nome de Que o Jesus. teu altar Em seja nome de erguido dentro dos lares aqui nesta Em nome de noite, Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Que haja oração. Que haja Ei, calaçoba da louvores. Que haja raçosa. sacrifício de louvores. Em de nome de adoração Jesus. Dentro dos lares. Em nome de Jesus. Que toda a família possa adorar a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Traga paz a estes corações. Sim, Traga Deus. alegria. Porque Ei, não é o calaçoba fim. da raça. Assim diz o Senhor nesta noite. Não é o fim. Ai, derrame Sim, sobre não é o a fim. decanta. Derrame. Na canta. Haverá milagres. Haverá alegria. Haverá canto. Sobre a decanta. Haverá sossego. E tu irás descansar. Ei, Assim diz o calaçoba. Senhor nesta noite. Abrace alguém que está perto de você e diga para ele ou para ela: haverá milagre dentro do seu lar. Diga para ele, diga para ela: haverá milagre dentro do seu lar. Haverá milagre dentro do seu lar. Haverá milagre dentro do seu lar. Porque Jesus chega com mudança.
Jesus chega com transformação. Jesus chega com liberdade dentro da sua casa. Haverá milagre. E se você crê nisso, levante a tua mão e glorifica ao Senhor nesta noite. Haverá milagre. Aplauda ao Senhor. Haverá milagre. Haverá milagre. Haverá milagre. Haverá milagre. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glorificamos a Deus, queridos, por tudo que Ele tem feito no dia de hoje. Queremos agradecer mais uma vez ao pastor Josenil Júnior. Quero convidá-lo aqui, ao pastor Inaldo, pegar uma pequena lembrança em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos, rapidinho. Só dar alguns avisos para nós encerrarmos o culto. Estamos concluindo, queridos, a nossa noite, nosso Congresso da Família. E quero anunciar que tem cantina aí, viu, queridos? Os irmãos que querem ajudar, toda a cantina será revertida para o encontro do TEMIC do campo. Então, se não comprou, vá lá atrás, ajuda os irmãos em nome de é torta salgada no valor de R$5. Amém? Amanhã continuamos o nosso Congresso da Família, tanto Congresso da Família Kids. Amanhã quem estará ministrando a palavra será o pastor Dejaí, da Igreja de Cristo Vale. Amém? Queremos agradecer, queridos, também ao nosso secretário de Comunicação e Eventos, nosso evangelista Jair Bala. Está aqui à frente, fica de pé, homem de Deus, para o povo lhe ver. Olha aí, ó, Jair Bala, certo? Todo o culto hoje, queridos, ele foi transmitido ao vivo no YouTube da SERMIS, da Secretaria de Missões da nossa região, certo? Em breve nós estaremos divulgando os links. Para aquelas pessoas que não vieram para o culto, você divulga para que Deus possa falar aos corações deles também. Amém, meus amados irmãos? Fiquemos em pé e vamos receber nosso pastor Inaldo, presidente do Campo Potengi. Só agradecer a Deus, querida igreja, o trabalho de hoje à noite, pela palavra ministrada, louvores, dizer que a sua família é uma bênção. Diga, meu irmão, você e eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Evangelista Alessandro, querido, vai orar encerrando e pregaria a bênção. Vou dar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Palavra maravilhosa, desde ontem que Deus tem falado no nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido e eterno, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, Jesus, ter falado no nosso coração. É assim, meu Deus, que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Josenil, quando o senhor falou que as famílias não para riqueza, não para se alimentar, a minha irmã trabalha na pastoral, que é católica, Lagoa Seca. Ela disse que o padre Robério, ele contou na igreja, chegou na casa da mãe dele, dia das mães. Para a mãe, eu não venho mais na sua casa. É a última vez que eu venho. Porque todas as vezes que eu venho aqui, estou na missa. A mim. Toda a vida que eu venho aqui, um come num canto, outro come no outro, todo mundo separado e todo mundo com o celular, ninguém conversa. Então, eu não venho mais aqui. Ela disse, meu filho, não diga isso. Ele disse, no dia que todos sentarem para comer e deixaram o celular de lado,
eu volto à casa da senhora. A minha irmã contou a mim que o padre Robério contou isso na igreja católica. Diga, minha irmã, na sua casa, a família tem que estar toda junta fazendo refeição. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces, perfeitas, comunhão e consolação do santo, lindo e maravilhoso Espírito de Deus que operou nas famílias nesta noite, repouse hoje e sempre em todos nós, em nome de Jesus. O que é, igreja? Muito obrigado, meu pastor. Leve a nossa saudação a toda a igreja em nome de Jesus.